Quando se fala da formação da Marinha do Brasil e seu batismo de fogo, se pensa imediatamente na Batalha de 4 de maio de 1823, no alto mar à frente da Baía de Todos os Santos, onde a esquadra do almirante Thomas Cochrane combateu a esquadra portuguesa do chefe de divisão João Félix Pereira de Campos. Não foi uma batalha estrondosa à la Trafalgar, resultou em apenas alguns tiros de canhão trocados, navios levemente danificados e algumas baixas entre os marinheiros. O combate terminou de forma inconclusiva e Cochrane teve que se retirar para Morro de São Paulo, mais ao sul. Na sequência, demais ações navais ocorreram não só ali, mas em outras localidades do Império. Mas esse episódio indubitavelmente foi o batismo de fogo da Marinha Brasileira. Porém, ouço dizer que é erroneamente confundida como sendo sua primeira missão, pelo menos não com a alcunha de Armada Imperial, visto que ainda não havia ocorrido o 7 de setembro. É lógico afirmar que o Reino do Brasil se constituía num ente rebelado em grande parte, desde a Convenção de Beberibe, em 29 de agosto de 1821, e semi-independente desde o dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822. O título de primeira missão da Marinha Brasileira cabe simbolicamente a uma missão bastante desconhecida, mais ainda que a citada anteriormente, uma operação naval curiosa e parcialmente sucedida, que foi realizada em 12 de julho de 1822, portanto 2 meses antes do 7 de setembro. Mas que fique claro, não existe Marinha do Brasil antes de 7 de setembro de 1822, da mesma forma que não existe uma Marinha dos Estados Unidos antes de 27 de março de 1794. O que havia antes era a Marinha Continental, um ajuntamento de diversos navios de cada uma das 13 colônias. Da mesma forma, no Brasil, antes de 7 de setembro haviam províncias, cujas quais algumas dispunham de navios de guerra portugueses, e em uma outra ocasião caíram nas mãos dos brasileiros ou estes simplesmente converteram navios mercantes em militares. E uma dessas províncias era o Rio de Janeiro, que havia sido a capital do Reino Unido luso-brasileiro de 1808 a 1821, e por tal, quando da volta de Dom João VI, diversos navios ficaram estacionados na Baía de Guanabara por uma série de motivos, como falta de pessoal, falta de fundos para as atividades navais, quer seja para treinamento ou guerra, pois apesar da construção naval ter continuado com Dom João VI no Brasil, o poder naval não foi muito requisitado na conquista da Cisplatina. Para todos os efeitos, a última ação notável de guerra naval havia sido a invasão da Guiana Francesa em 1809. Esses navios estacionados na Baía de Guanabara foram fiel da balança para o Império de Dom Pedro I. Mas apesar da morosidade, a esquadra lusitana era considerável em termos de unidades. A situação da Marinha Portuguesa conseguia ser bem melhor que a da espanhola, que àquela altura da segunda década do século já havia sido completamente depenada. Primeiro, pelas guerras revolucionárias e napoleônicas desde 1796, basicamente sendo bucha de canhão francesa no mar e perdendo navios afundados ou capturados pelo Reino Unido. Segundo, pelas guerras de independência na América, onde diversos navios espanhóis foram afundados ou capturados pelos novos países que nasciam. Para se ter uma ideia, se em 1796, no ano da assinatura do Tratado de Santo Ildefonso, que selou a aliança da Espanha com a França revolucionária, a outrora gloriosa Marinha Espanhola dispunha de notáveis 84 navios de linha. Já em 1821, esse número havia sido reduzido para 14. E podemos ver o quadro da situação no ano de 1821, comparando com o Reino Unido e Portugal, conforme os números levantados pelo historiador naval, capitão de mar e guerra Francisco Eduardo Alves de Almeida. A coisa toma forma após o dia do Fico em 9 de janeiro de 1822. As notícias ainda estavam frescas e o governo em Portugal começava a tomar suas medidas contra a desfeita de Dom Pedro I. Uma delas se deu no começo de fevereiro, quando foi nomeado pelas Cortes o tenente-coronel Inácio Luiz Madeira de Melo como governador de armas da Bahia, sem a anuência do príncipe regente. O governador de armas foi um cargo criado pelas Cortes em decreto de setembro de 1821 para ser o comandante supremo de todo o exército e milícias naquela província e não era subordinado das juntas provinciais, respondendo unicamente para as Cortes de Lisboa. Apesar da província eleger sua junta, Lisboa ainda teria o controle de toda a militaria do local, uma das várias medidas que as Cortes Constituintes tomaram
atuaram para manter ao máximo o controle das províncias brasileiras. Acontece que a província da Bahia já tinha um governador de armas nomeado por Dom Pedro desde 10 de fevereiro de 1821, o brigadeiro Manuel Pedro de Freitas Guimarães. Quando Madeira de Melo soube da notícia que veio de Lisboa juntamente com um destacamento de soldados, ele rapidamente tomou o forte de São Pedro em 19 de fevereiro de 1822 e prendeu Manuel Pedro com vários civis e militares brasileiros fugindo nas horas seguintes. Numa dessas, elementos fugidos adentraram no convento da Lapa e foram seguidos pelos perseguidores portugueses que mataram a abadesa Joana Angélica, quando esta impediu sua entrada a fim de evitar o derramamento de sangue no convento. Os soldados e simpatizantes rebelados que conseguiram fugir saíram de Salvador e foram para o Recôncavo, montaram a resistência dando início à Guerra de Independência do Brasil na Bahia. Madeira de Melo conduz sua administração com bastante repressão. Sabendo da notícia que ia contra o que ele jurara no dia do fico, Dom Pedro ordena a saída de Madeira de Melo do cargo. Porém, Madeira de Melo simplesmente não faz nada, pois ele prestava contas exclusivamente às cortes. Tal fato gera uma reação na capital. Não adiantava ficar no falatório se este não tinha poder nenhum. O próprio Dom Pedro lidou com esses problemas naquele mês de fevereiro, pois quase houve um conflito entre as tropas do governador de armas do Rio de Janeiro, Jorge Avilés, contra as tropas improvisadas por Dom Pedro nas ruas da cidade, para fazer cumprir o determinado pelas cortes que ordenavam a volta do príncipe regente. Avilés até tinha capacidade para fazer um estrago e até vencer, mas por uma série de motivos que só o próprio pode dizer, preferiu bater em retirada. A Batalha do Rio de Janeiro, que nunca aconteceu, entraria para sempre nos livros de história de forma mais espetacular e poderia ter mudado tudo, mas apenas houve uma mera rebelião de um general que ao fim foi expulso. Dom Pedro venceu aquele embate sem grandes baixas e arregimentando muitos soldados para sua casa, bem como se apropriando de mais navios que haviam trazido reforços portugueses meses antes e que se tornaram a base fundamental da Marinha Brasileira. Dom Pedro sedimentou sua autoridade no Rio de Janeiro e Minas Gerais, restando São Paulo, mas o problema na Bahia continuava e para demonstrar sua autoridade como príncipe regente, Dom Pedro e seu ministro da Marinha, o almirante Manuel Farinha, organizaram uma expedição militar contra o domínio de Madeira de Melo na capital baiana, a província mais populosa do Brasil na época. Foi nomeado contra-almirante Rodrigo Antônio de Moraes de Lamare para liderar aquela modesta, mas muito simbólica frota, que era composta de 4 navios com 112 canhões ao todo, pois apesar de haverem mais unidades disponíveis, elas precisavam de reparos para voltar à ativa, bem como provavelmente havia escassez de oficiais e marinheiros capacitados no Rio de Janeiro, pois a maioria voltou para Portugal. Já os que ficaram, mesmo não nutrindo muitos amores pelas cortes que lá comandavam, tinham receio de obedecer Dom Pedro cegamente e acabar prejudicando Portugal no processo. A missão de Lamare era fazer um bloqueio naval à Baía de Todos os Santos e ao fim do bloqueio, com a saída da tropa portuguesa, o general de brigada Pierre Labatut, que junto de seus 240 soldados também embarcados, seria empossado como governador de armas da Bahia no lugar de Madeira de Melo. Labatut foi um modesto coronel de cavalaria do exército imperial francês. Foi capturado por forças britânicas na ilha grega de Corfu em outubro de 1807, e ele e seus companheiros foram largados na Filadélfia e assim que voltou para a França em 1810, foi despachado para Nova Granada, a fim de ajudar as forças rebeladas lá e prejudicar a Espanha no turbilhão da Guerra Peninsular. Para os revoltosos de Nova Granada, um coronel de cavalaria do maior e melhor exército do mundo era tudo o que eles mais queriam. Francisco de Miranda fez Labatut general e se tornou seu protegido, mas quando Miranda foi preso em 1813, o comando caiu sob Simão Bolívar, com quem Labatut tinha uma péssima relação. Com a deposição de Napoleão em 1815, ele se retirou para as Ilhas Caribenhas em 1816 e de lá organizou um negócio de tráfico de armas que serviu os revoltosos sul-americanos. Mas este negócio eventualmente esfriou e, junto de alguns soldados fiéis, aportou no Rio de Janeiro em 1819, oferecendo seus serviços a Dom João, ao que foi recusado, mas ele insistiu na estadia vendo que a situação era promissora. Já em 1822, com o general Joaquim Curado, que apesar de liderar corajosamente a organização da força de soldados fiéis a Dom Pedro contra Avilés, era um idoso de 76 anos, que não tinha condições físicas para uma expedição desse nível, mas havia Labatut disponível, um estrangeiro que teria lealdade única e exclusividade a Dom Pedro. O francês aceitou o convite. Labatut inclusive doou seu brigue,
o Atlanta, para a Marinha de Dom Pedro, como um gesto de agradecimento. Por fim, a tropa zarpa a 14 de julho de 1822, 4 de agosto, próximo à entrada da Bahia, os problemas ocultos já se mostravam. Era um período de transição e posições políticas muito dúbias que se manifestaram a bordo. A cisão da união entre Brasil e Portugal não havia sido formalizada ainda no 7 de setembro, visto que a maioria da oficialidade contida nesses navios era em sua maioria de portugueses nativos. O boato de motim tomava conta. Manuel Farinha, que era ministro da Marinha, e Lamária eram portugueses nativos. Nesse mesmo 4 de agosto, a força de Lamária se deparou com uma coluna de batedores portugueses composta de 3 corvetas e 2 brigues, 106 canhões ao todo, que havia zarpado no dia 1º e era comandada pelo capitão de fragata Joaquim Maria Bruno de Moraes. Apesar da semelhança das forças, Lamária evitou o combate e assim iniciou-se uma perseguição. Porém, soube-se depois que o almirante temia um motim, pois os marinheiros portugueses não queriam lutar contra seus patrícios, com boatos de que assim que o combate rompesse, os amotinados iriam jogar seus oficiais ao mar e entregar os navios para a força portuguesa do capitão Bruno de Moraes. No dia seguinte, mais navios se juntaram à coluna portuguesa. Lamária reuniu seus oficiais para discutir e foi decidido se desembarcariam em Itapuã, pouco mais ao norte da cidade de Salvador, e caso o povo lá fosse favorável à causa de Dom Pedro, lá mesmo Labatu e seus soldados seriam deixados. Porém, vinha de Lisboa uma grande coluna de navios para reforçar a posição de Madeira de Melo na Bahia, superando em muitos números do almirante Lamária, o que dificultaria formar um bloqueio. Porém, o general Labatu pediu a Lamária para desembarcar no porto de Jaraguá, em Maceió, e montaram a base de operações. Dali ele desceria pela costa até a Bahia e reuniria voluntários pelo caminho. Já Lamária seguiu para Recife, local mais simpático à causa do Rio de Janeiro, para se suprirem em um porto de mais capacidade. Na capital pernambucana, Lamária discutiu novamente com seus oficiais em 7 de setembro, no dia da independência, e foi decidido que eles retornariam ao Rio de Janeiro. Dada a discrepância de forças, aquela pequena coluna não conseguiria sustentar um bloqueio. Na volta, apesar das denúncias do motim muito ameaçado de irromper na frota, o almirante Lamária decidiu não conduzir o inquérito, mas já na altura de Alagoas, o motim gestado finalmente estoura no Brigue Reino Unido, mas que heroicamente foi contido por um pequeno grupo de oficiais, verdadeiros heróis desconhecidos. Presos os líderes, foram transferidos para a Corveta Liberal e lá tramaram um outro motim, cujo grupo desejava se apossar da embarcação e seguir para Salvador. O segundo motim, marcado para a noite do dia 21 de setembro, foi desvelado antes da ação. Os amotinados foram transferidos dessa vez para a fragata União, o capitânia de Lamária, e lá tramaram um terceiro motim que também fracassou. Dessa vez o almirante optou por dispersar os cabeças do motim nos outros 3 navios da força para evitar planejamentos de novos motins, diluindo possíveis subversivos e aumentando os oficiais leais em cada navio. A frota finalmente aportou no Rio de Janeiro a 29 de setembro. Imagina a surpresa dos marinheiros ao saberem da independência do Brasil. Já os amotinados foram presos e julgados, sendo 4 condenados à morte. Porém, os condenados pediram clemência ao imperador, que, influenciado pelos ministros portugueses, preferiu não ordenar a pena capital, e estes foram mantidos presos. Tecnicamente, a missão Lamária, ou a missão Zero, na falta de um nome mais adequado, foi um fracasso, visto que os objetivos, que eram estabelecer um bloqueio em Salvador e empossar Labatu como governador de armas, não foram atingidos completamente, mas ao que no retextualizado, dado que Dom Pedro e seus gabinetes preparou a missão imaginando um cenário onde seria possível sustentar o bloqueio, mas Lisboa logo percebeu que a Bahia era um ponto altamente estratégico, enviando uma força de dezenas de navios de guerra e transportes, tornando o bloqueio insustentável. Lamária e Labatu tiveram que improvisar e, no final das contas, a missão, que tinha tudo para dar errado, consegue ser salva pela astúcia dos 2 comandantes. Primeiro, com Lamária oferecendo um transporte perigoso e tropas passando bem à frente da base de operações inimiga, sem perder nenhum de seus importantíssimos navios. E segundo, com Labatu, que, aportando em local distante, obteve apoio de soldados de Pernambuco, Alagoas e Sergipe, ao marchar para o teatro de operações na Bahia e sedimentando seu comando no futuro Exército Nacional Independente. Exército esse que, ao comando de Labatu, desempenhou importantíssima função para sedimentar e concretizar a independência do Brasil em termos militares naquele importantíssimo teatro.